E aí, muchachos, como é que vocês estão? Eu tô trazendo uma nova obra aqui pro canal, eu não sei se vocês vão gostar, né, mas eu achei ela bem interessante, já que ela tem uma estética e uma pegada meio diferente. O problema é que ela tá no capítulo atual, então eu trouxe, né, pra ver se vocês vão gostar, que qualquer coisa eu mantenho ela quando lançar mais capítulos. De qualquer forma, que nem eu disse, ela é bem diferente. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que ela é. Bom, no começo dela a gente tá simplesmente num buraco, numa ravina muito grande que tem várias e várias casas. E claro que como a gente já pôde notar, essas casas estão num lugar bem estranho, então é óbvio que as pessoas de lá também seriam estranhas. E falando nas pessoas, tinha esses dois aí. O Prota, que é esse carinha de cabelo preto aí, tava falando para a garota do lado dele deixar ele em paz. E ele tava meio que fazendo uma substância muito estranha e a garota ficava colocando o dedo dela bem no meio. Parece aquelas crianças meio chata que você começa a fazer as coisas e começa a entrar no meio do caminho. E ela tava lambendo aquele negócio que o Prota tava fazendo e declarando que aquilo era um doce. E o Prota, né, já de saco cheio, simplesmente empurrou ela, fazendo ela cair no chão. E ele declarou que aquilo ali não era doce, era uma pasta medicinal. Ah, e o nome do Prota é Li Huo Wang. Só que eu acho que o Prota não precisava ficar explicando esse tipo de coisa pra aquela menina, já que ela tava rindo igual a bobada. E na realidade, todo mundo que tava preso dentro daquele buraco, ou era louco, tolo, deficiente, retardado e talvez até mesmo monstro. Era como se fosse um poço dos estranhos. Se você acha que um cara é louco, ele é jogado lá dentro. Porém, o Prota refletiu uma coisa: o que diabos ele tava fazendo ali com eles? Talvez ele seja um louco no lugar que ele tá agora, né? Porque todo mundo já lá dentro já é meio psicopata. E como o Prota é são, então ele é totalmente diferente dos outros, dentro daquele buraco ali ele pode ser considerado pra aquele pessoal, né? Então ele tá teoricamente no lugar certo, talvez? Desculpa, os pensamentos intrusivos entraram no lugar. Porém, nesse instante houve um grande barulho. E um cara começou a falar para uma garota que queria brincar com ela. E ele declarava que ela iria aproveitar aquele tempo muito bem. E é claro que aquele lugar é um bando de louco e todo mundo tava cagando e andando porque aquele cara tava fazendo. E até mesmo o Prota não sabia o que fazer. Na realidade, ele tava pensando que tudo aquilo ali era falso. Ou era tudo uma ilusão. Só que não tem como, né? Ele é o protagonista, então ele teria que ajudar uma heroína. E assim ele tentou meio que fazer uma pasta medicinal com a cabeça do cara. Mas ainda assim ele se convencia que tudo aquilo ali não passava de uma mera ilusão. E depois de proteger a garota, o carinha que tava tentando machucá-la declarou que o mestre com certeza iria matá-lo, pois todos sabiam quão cruel ele era. Só que o Prota cagou e andou pro mestre, pois ele nem sabe quem é esse cara. Só que aparentemente o Prota tinha feito uma cagada. Que nem eu disse, ele era um louco pros caras dali, porque depois dessa frase do Prota, eles simplesmente ficaram em silêncio. E nesse instante outra pessoa chegou, questionando se eles já tinham terminado essa brincadeira tola. E aparentemente esse carinha aí tava querendo levar o Prota para o tal mestre daquele pessoal ali. E depois de ouvir isso, os carinha loucos ali começaram a rir da cara do Prota, declarando que hoje era o último dia dele. Só que nem eu disse, o Prota não sabia quem que é esse tal mestre. E nesse momento, aquela garota que o Prota tinha salvado segurou ele, dizendo para ele não ir. Contudo, o Prota simplesmente rejeitou ela. Ah, e a louquinha que tava pedindo doce seguiu o Prota por algum motivo. E saindo daquela ravina, pelo menos eu acho que se deu uma ravina porque é o tamanho do buraco. Se tiver um nome diferente, vocês respondem vala, eu não sei o que é isso. Enquanto caminhava, o Prota tava se chamando de burro, questionando no que ele tava pensando. Ele nem ficava com raiva desse tipo de coisa, pois pelo que ele se lembrava, ele não era tão extravagante assim, ele gostava só de ficar no canto dele. Mas enquanto ele tava pensando nisso, a garota do doce louco lá ficava cutucando ele. Mas não, internamente o Prota tava declarando que ele precisava se acalmar, mas ainda tava lá, a louquinha cutucando ele. Daí eu acho que a meditação do Prota foi pro além, né? Ele perguntou o que diabos aquela guria tava fazendo. Então ela entregou um saquinho pra ele com aquele negócio que o Prota tava fazendo, a pasta, e questionou se ele queria alguns doces. E por um instante o Prota ficou surpreso, mas acabou pegando. E aparentemente essa garota até que tinha um pouco de inteligência, ou pelo menos era um pouco sã, pois ela declarou que o mestre gostava muito de doces. Enquanto o Prota e a garota do doce louco ali iam em direção ao tal mestre, eles acabaram cruzando em um lugar muito estranho. Parecia ser um tipo de fornalha com uma jarra gigantesca, uma fornalha na verdade, né? E na frente daquela fornalha tinha um cara que tava fazendo a pasta igual do Prota, só que numa jarra muito maior. Ele tava usando tipo um tronco de árvore pra mexer o remédio. E aquele cara ali, segundo a tiazinha do doce louco, era o mestre. E neste momento ele chamou a atenção do Prota, e pelo jeito o Prota era discípulo dele. E simplesmente do nada o velhote deu um mortal pra trás, o que obviamente surpreendeu o Prota porque foi rápido pra uma pega. Pegou a garota do doce louco e simplesmente jogou ela naquela pasta. E bom, vocês sabem o que aconteceu daí pra frente, né? Ainda bem que é muita letra e não dá pra enxergar muita coisa. Então já pode impressionar F no chat aí pra garota do doce louco, porque ela acabou
acabou gostando tanto de doce que acabou virando um. Eu avisei pra vocês que essa história aqui era totalmente diferente. Ela é pique aquela outra que eu tenho lá no canal, a do carinha que perdeu os órgãos. Enquanto isso, o mestre tava lá rodeando aquele negócio, batendo, fazendo remédio, não sei como eu digo isso, e recitando umas palavras muito loucas, e que literalmente não faz nem sentido eu falar porque é umas palavras totalmente separadas. É tipo, alma encontra refúgio, ossos roendo, uns negócios mais ou menos assim. De qualquer forma, ele pediu para o prota acender o caldeirão, pois eles deveriam começar a condensar as pílulas. E é óbvio que vendo tudo aquilo na sua frente, o prota ficou bem assustado, né? Igual nós, eu acho. Eu, pelo menos, fiquei, né? Porque como assim fez doce com a tiazinha do doce? Pô, isso não pode, mano, mesmo que seja um plot. E bom, um tempo depois, umas garotas gêmeas começou a jogar aquele líquido estranho dentro daquela fornalha gigante. E bom, como vocês podem ver, o ingrediente daquele negócio ali não é tão normal. Então tava mais do que na cara que o cheiro também não era bom. Mas vocês sabem, aquele lugar era cheio de louco, então o mestre dos loucos tem que ser mais louco ainda. E o cheiro pra ele era como se fosse flor dos campos. Mas deixando isso daí de lado, vamos pro tópico principal, né? O mestre tinha chamado o prota ali não pra acender a fornalha, mas sim pelo que ele tinha ouvido que o prota o chamou de inútil. E ele queria perguntar pessoalmente a ele se isso era verdade. Entretanto, enquanto isso, o prota ainda tava naquela lá que tudo que tava acontecendo ali era falso. E é claro que como o prota não tava respondendo o seu mestre, ele ficou louco e simplesmente o atacou. Contudo, o prota não se moveu um centímetro sequer e apenas fechou seus olhos declarando que tudo aquilo ali era falso. E no momento em que o mestre iria pegar o prota, um vento simplesmente passou por ele. E quando ele abriu seus olhos, ele notou que estava em um local totalmente diferente. Ou melhor, ele estava numa sala de hospital com uma camiseta de força. E bom, pelo que a gente pôde notar, tudo que o prota estava vendo era realmente falso. Ou talvez era apenas um sonho, né? Só que como vocês podem notar, ou pelos que vocês acabaram de ver, não é um hospital normal que tem uma camisa de força, né? Então sim, ele tá no hospício. E o médico tava perguntando pra ele o que tinha acontecido na ilusão dessa vez, questionando se tinha algo de novo. E o prota respondeu que tava a mesma coisa, só que dessa vez tinha algo diferente. Tinha um tal de discípulo Wang, e dessa vez o mestre daquele lugar matou uma pessoa cruelmente na sua frente. E então ele simplesmente utilizou ela para refiná-la como suas pílulas. Enquanto isso, o médico estava anotando tudo. E nesse momento, o prota perguntou para o doutor se ele sabia o que significavam aquelas ilusões estranhas, porque tudo parecia ser tão real. O diretor apenas respondeu para o prota não se preocupar com essas coisas. Na realidade, o mais importante era que ele deveria se preocupar com a duração de cada ilusão, bem como a sua estabilidade mental. E como o prota estava livre da síndrome de percepção alucinatória persistente, ele deveria se lembrar que aquilo que ele vê não é real. Por isso, ele não deveria acreditar em nada daquilo. Ah, mas antes de ir embora, o médico comentou ao prota que toda vez que ele cair na ilusão, ele deveria agir de acordo com a história que tivesse acontecendo ali, pois só assim ele poderia ter alta do hospital. Cara, eu tô achando que eles estão drogando o prota, ou se não, eles estão colocando um estado de meio coma ou meio morte pra ele meio que ir pro Isekai. É o que eu acho, vamos ver. Mas é claro que nessa obra também não ia faltar meninas, né, muchachos? Pô. E neste momento, uma garota entrou no quarto do prota, declarando que o prota deveria seguir o que o médico disse com muita obediências. E bom, aparentemente essa garota aí ou é amiga ou namorada de infância do prota, e o seu nome é Yang Na. E óbvio que vendo ela ali, o prota ficou meio surpreso, né? Só que na visão dela, o prota tava muito estranho. De qualquer forma, ela tinha trazido algo para ele. Eram os materiais de revisão, que foram distribuídos pessoalmente pelos professores. E o prota chega e perguntou pra ela, né, se por algum acaso ela queria algum tipo de vingança com ele por causa das brincadeiras que eles fizeram na infância. Já que, pô, o cara tá doente, tá no hospício, eu creio eu. E ela simplesmente vem trazer tarefa da escola. Ah, não, pô, pera aí. Você não leva nisso nem pro seu pior inimigo. Eu tô brincando, tá? Façam essas tarefas porque, sim, eu já fui pra diretoria porque eu deixei de fazer tarefa. Mas voltando pra história, a Yang Na falou que não era isso não, pô. E outra, ela não era tão ruim assim. E ela simplesmente entregou pra ele um Nintendo Switch. Bom, se agora a Nintendo quiser derrubar meu canal, eu tô lascado. Mas fazer o quê? Vambora, né? E é óbvio que o prota queria mais aquilo lá do que livro pra estudar. Só que Yang Na falou que o prota precisava
precisava chamá-la de irmã mais velha primeiro. Mas como o Prota é rápido que nem uma bala, ele aproveitou que ele tinha ido um pouquinho mais pra frente e quase que deu aquele lendário selinho. Só que não, ele só foi atrás do jogo, porque mulher não dá XP. É, tô brincando. Mas segundo o Prota, ele ficou 4 dias no hospital sem fazer porcaria nenhuma. Então é óbvio que tava um tédio da pega. E mesmo que ele não seja um louco, ele tava virando um por causa daquele lugar. E a Yang Na falou para o Prota que ele deveria jogar um pouco menos e fazer a tarefa de casa, pois ele não deveria se esquecer do que ele tinha prometido. O Prota falou para ficar de boa, pois ele lembrava, pois eles deveriam ir para a mesma faculdade. E por essa razão, ela não deveria se preocupar, pois ele iria se recuperar daquilo. E diante disso, ela apenas respondeu ao Prota que ela estaria esperando. Cara, esse tipo de comentário, do jeito que o Prota tá acontecendo, tá indo pra um mundo totalmente diferente, é basicamente aquelas mulheres que fala que vai casar com o marido depois que ele vai voltar pra guerra. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. E bom, como tava meio tarde, o Prota falou que ia acompanhar ela até o fim do hospital. Contudo, no momento em que ele se levantou, ele sentiu algo meio estranho. E sua cabeça começou a girar bastante. E ele notou que na mesinha do lado da sua cama, ele notou que aquele negócio de fazer remédio, que também agora que eu acabei de pesquisar se chama pilão, tava do lado dele. Só que aquilo ali, teoricamente, era pra ser uma ilusão. Então o que ele tava fazendo na vida real? E outra, ele tava seguindo todas as ordens do médico, então é para ele estar bem. Enquanto isso, a Yang Na tava bem preocupada com ele. E o Prota, pra não preocupar ela, falou que aquilo ali era apenas uma encenação, o que obviamente deixou ela bem brava. E daí ela já foi embora. E olhando novamente pra mesinha, ele notou que não tinha nenhum pilão de medicamento lá. Então, provavelmente ele tava enxergando errado, certo? Bom, talvez não, talvez sim. E já do lado de fora do hospital, o Prota tava chamando pela Yang Na, declarando que aquilo ali era uma brincadeira, ele só queria ver ela sorrindo e tal. Entretanto, os outros pacientes do hospital, que também estavam andando pelo pátio, meio que se transformou naqueles carinhas loucos de dentro da Ravina e começou a rir da cara do Prota. Mas ainda assim ele continuou dizendo a Yang Na que ele não tava louco. Só que como ela não tava respondendo nada, o Prota pensou que tinha pisado numa mina. Porém, a Yang Na simplesmente voltou ao normal e comentou que voltaria na semana seguinte. Por isso ele deveria se cuidar direitinho e seguir as ordens do médico. E bom, depois que o Prota confirmou, eles se separaram. E enquanto voltava para o seu quarto, o Prota começou a refletir se aquele pessoal que ele tinha visto no pátio é o mesmo que ele tinha visto naquela ilusão. E até mesmo o pilão de medicamentos estava no seu quarto. Será que a sua condição estava piorando? E se fosse isso, era um problema, já que ele não poderia sair do hospital antes de poder entrar na faculdade. E assim ele não poderia fazer a entrada na universidade junto com a Yang Na. E o seu pai estava trabalhando bastante para pagar as contas do hospital. Então, se ele ficar doente, é mais conta pro pai dele. Resumindo, se aquilo ali piorasse, ele tava lascado. Contudo, nesse instante, o Prota notou que tinha algo no bolso da sua camisa. E no momento em que ele tirou algo de lá, ele notou que era aquela substância estranha que a garota do Doce Louco deu para o Prota. E o Prota ainda colocou esse negócio na boca e falando que era gostoso. Meu Deus do céu, que nojo! Bom, mas deixando essa nojeira aí de lado, isso significava que as coisas que acontecem na ilusão, será que dava pra trazer pra realidade? E o Prota, pensando nisso, rapidamente declarou que ia contar para o doutor. Mas ele parou por um instante. Pois se isso fosse verdade, como por exemplo ele conseguir trazer aquela pasta medicinal, isso também significava que aquilo era sua oportunidade. Agora pra quê? Eu não sei. E bom, um tempo depois o Prota foi pra aquele mundo da ilusão, eu não sei como é que eu tenho que chamar esse mundo. E ele tava perguntando pros doidos da cabeça se eles sabiam ou entendiam o que era dinheiro, ou se eles tinham pelo menos algum, como pingente de ouro, prata, jade, qualquer coisa. Ele só precisava disso por algum tempinho só. Porém, o Prota foi meio burro, né? Como é que ele ia achar que aqueles loucos ia ter algum dinheiro? Entretanto, neste momento, aquela garota que o Prota salvou chamou a atenção dele, questionando se eles poderiam conversar por um tempinho. E já mais num canto da caverna ou da Ravina, não sei, a garota tirou um tipo de colar, um anel, não sei o que dizer, gargola, onde que você viu gargola? E entregou para o Prota perguntando se era suficiente. E ele refletiu que provavelmente isso ia dar. Afinal, ouro é ouro. Daí o Prota falou que precisava dela para essa tarde e depois de um tempo iria devolver para ela. E como uma troca, basicamente, ela poderia ficar com aquele doce que ele ganhou da garota do Doce Louco. Enquanto isso, os loucos estavam vendo os dois, né? Só que não tinha nada acontecendo, porque ele estava esperando outra coisa. Entretanto, nesse instante, aquele assistente do mestre apareceu, questionando o que raios eles estavam fazendo. Afinal, estava na hora deles trabalhar. E virando sua atenção para o Prota, ele falou que era bem triste que o Prota não poderia se tornar um ingrediente para o seu mestre. E olhando para ele, o Prota lembrou do seu nome, que era Xuan Yang. E o Xuan Yang mandou o Prota voltar ao trabalho, porque se ele não administrasse o medicamento corretamente, o Prota seria esfoliado vivo. Contudo, o Prota nem ligou pro que ele estava falando. Ele notou
notou que o Xuan Yang ali tinha um pedaço de jade. E ele já começou a se perguntar se aquilo ali valia alguma coisa. Porém, se valia ou não, ele não queria saber, já que isso seria dele em breve. E já mais à noite, especificamente 3 horas da manhã, o Prota saiu da casa barra caverna dele. Só que aparentemente o Prota tinha ido no quarto do Xuan Yang. Porém, ele não tava no seu quarto. Pelo menos o jade tava lá. E provavelmente se ele vendesse aquele negócio ali, ele pelo menos iria pagar a sua faculdade. E até talvez ajudar a sua avó. Mas de qualquer forma, o Prota tava muito feliz. Só que enquanto descia as escadas para voltar pro seu quarto, ele notou que tinha umas luzes bem estranhas no caminho. E quando o Prota se aproximou mais, o Xuan Yang simplesmente apareceu por detrás dele, questionando ao Prota o que ele tava fazendo ali. E é óbvio que o cara aparecendo do nada assim, o Prota quase se melou, né? Só que olhando mais atentamente pro Xuan Yang, ele tava vestindo a mesma roupa que a garota do Doce Louco, o que resultava que provavelmente ele viraria ingrediente pro negócio medicinal lá, né? E o Xuan Yang apenas comentou que o Prota tinha muita sorte, e aparentemente ele queria salvar o Prota, porque ele tava declarando que eles precisavam fugir daquele lugar miserável. E o Prota tava meio confuso, né? Perguntando o óbvio, se eles estavam planejando mesmo fugir. E o que você iria fazer numa pergunta óbvia? Bom, no caso do Xuan Yang, ele simplesmente enquadrou o Prota na parede, declarando que se ele quisesse ficar ali e morrer, que ficasse. Afinal, eles não queriam simplesmente virar comida ou ingrediente de um bastardo sangrento. Porém, o Prota nem ligou pra esse sermão que ele tava dando. Na realidade, era meio revoltante que essa trama tava acontecendo assim. De qualquer forma, sempre que ele quisesse, ele simplesmente poderia apagar e voltar pro hospital. Então, ele não deveria ligar para as palavras de um bando de NPCs que aparecem simplesmente nas suas alucinações. E assim, um tempo depois que o Prota abriu seus olhos, ele tava de volta no hospital. Então, não, ele não é drogado ou algo desse tipo assim. Ele simplesmente pode ficar alucinado sozinho. O problema é que, como sempre, ele tava amarrado na camisa de força, e como já tava muito tarde da noite, provavelmente as enfermeiras já estavam no 10º sono. E como ele tava amarrado na camiseta de força, ele nem conseguia ver se os negócios que ele roubou estavam no bolso dele. De qualquer forma, como ele não tava com sono, ele ia voltar pra alucinação de novo. E quando o Prota voltou pro mundo das alucinações, ele percebeu que todo mundo que tava lá junto dele simplesmente foi embora. De qualquer forma, ele tava tranquilo, afinal as suas próprias alucinações não tem como machucar. E já no outro dia, uma criança apareceu correndo, mandando todo mundo acordar, pois aparentemente o mestre tinha ordenado que todos se reunissem em um só lugar chamado Huin Hall. E bom, óbvio que foi muito do nada e o pessoal ficou bem confuso questionando o que estava acontecendo. Entretanto, o Prota tava bem tranquilo. E assim, no templo Huin Hall, sei lá como é que é esse treco, um monte de louco tava tudo junto. E nesse instante, o mestre do hospício ali perguntou se todos estavam reunidos. Enquanto isso, o Prota já tava se perguntando o que aquele velhote tava tramando. Daí ele começou a explicar que ontem, às 3 horas da manhã, tinha pessoas que tentaram escapar. E entre essas pessoas estavam um dos seus discípulos. Por essa razão, ele ficou bem machucado por causa desse ato. E as regras da seita Xishan Donghua são bem claras, tanto por recompensas por mérito e punição por transgressores. Enquanto isso, do lado do Prota, ele notou que os carinhas já tinham sido pego, o que resultava que eles eram bem patéticos. E neste momento, o mestre começou a levantar todo mundo com aquele chicote dele, e do nada ele abriu um gigantesco buraco no chão e jogou os 4 lá dentro. Ou 3, na verdade, né, que eu tô contando errado. E enquanto via tudo isso, o Prota dizia a si mesmo que tudo aquilo ali não passa de uma mera alucinação. E isso era apenas uma alucinação criada por ele. Então, mesmo que aqueles gritos grotescos soassem na sua cabeça, ele não precisava ter medo. Entretanto, nesse instante que ele tava pensando nessas coisas, um tentáculo muito louco começou a sair do buraco e simplesmente atravessou um daqueles loucos. E vendo aquilo ali, o Prota começou a ficar meio chocado, porque ele realmente poderia ver aquele tipo de coisa na sua alucinação, ou melhor, ele conseguia criar aquelas coisas, pois ele não tinha uma imaginação tão fértil assim. Mas tá tudo bem, né? Afinal, as alucinações não podem machucar ele. E bom, e nesse instante, o mestre da seita declarou que qualquer um que tenha alguma intenção maligna deveria se lembrar e pensar no que eles acabaram de ver hoje. E eles também deveriam se lembrar que ajudar alguém a se tornar um imortal é um grande mérito. Então, caso ele ascendesse a imortalidade, ele nunca esqueceria a bondade deles. E se virando para o Prota, ele comentou que os traidores da noite passada convidaram o Prota para sair junto com eles. E ele queria saber por que o Prota não o seguiu. Só que o Prota ainda tava naquele transe, falando que tudo aquilo ali era uma mera ilusão. Aquele cara à sua frente, as outras coisas eram apenas ilusões. Então, por que ele deveria ter medo dele? E como o Prota não tinha falado bolhufas nenhuma, o mestre apenas falou que o Prota era muito bom. E ele também era bem talentoso. Por isso que, a partir
partir de agora, ele se tornaria discípulo oficial do mestre taoísta, e o novo trabalho do Prota seria gerir a sala de suprimentos. E diante disso, o Prota notou que ele tinha sido elevado a uma posição bem mais alta. Só que não é bem isso, né, muchachos? É porque o geral tá morrendo, ele fica fazendo remédio com o pessoal, então não tem gente pra trabalhar. E o mestre continuou dizendo que o Prota também precisava de um nome taoísta, pois já que o Prota seria discípulo dele, ele não poderia viver sem um nome taoísta. E por essa razão, a partir de agora, o nome do Prota seria Xuan Yang. E basicamente o cara usou o mesmo nome do Xuan Yang que ele acabou de matar. Meu Deus, é muita criatividade, que você tá louco. E nesse instante o mestre ali jogou um saquinho pro Prota, e aparentemente aquilo ali tinha 5 pílulas de elixires imortais que ele mesmo refinou, e consumir elas adicionaria ao Prota 10 anos à sua vida, e também em momentos de perigos poderia salvá-lo. Bom, pra quem não entender, ele tava basicamente querendo se mostrar a todo mundo ali que quem for contra ele vai se lascar, mas quem ficasse ao lado dele seria recompensado. Só que eu lhe pergunto, será que o Prota vai comer aquele negócio? Porque provavelmente aquele elixir foi criado a partir de um humano. E bom, um tempo depois o Prota voltou pro mundo real, ou pro hospital, e ele realmente conseguiu trazer aquelas coisas do mundo da ilusão. De qualquer forma, ele precisava verificar a autenticidade do pingente de jade e a pulseira de ouro. E se as suas autenticidades forem reais, isso significava que o elixir também tinha um efeito, né? Então o Prota já começou a pensar se ele deveria experimentá-los. E nesse momento a Yang Na simplesmente apareceu chamando o Prota, pois o Prota tinha ligado pra ela, e pelo desespero que ele tinha falado na chamada, ela simplesmente matou a aula e pulou o muro da escola só pra vir conversar com ele. Então o bagulho tinha que ser importante. E nesse instante o Prota começou a olhar tudo ao redor e começou a fechar todo o local. E é óbvio que a Yang Na já ficou daquele jeito, né? Achando meio estranho, como assim? O bagulho tá acelerando demais. E provavelmente as enfermeiras iriam ver o Prota. E bom, era realmente verdade, porque as enfermeiras meio que estavam conversando com o Prota a partir daquele sonzinho ali, e declarou que ela não precisava se preocupar, elas não iriam olhar nada. E nesse momento o Prota se aproximou da Yang Na e entregou algo para ela. E depois disso falou para as enfermeiras que elas deveriam estar com muito tempo, porque elas deveriam estar concentradas agora na UTI. E no momento seguinte a Yang Na perguntou o que diabos era aquilo que o Prota tinha entregado para ela. E bom, como a gente pôde ver, eles estavam sendo observados. Por isso o Prota teve que meio que contar a situação muito rápido para Yang Na. E assim temos um time skip de alguns dias. E o Prota tava muito mal, por quê? Meio que deu uma crise de existência nele, pois todo mundo, até mesmo seus pais, não acreditavam nele, e todos taxavam o Prota como louco. Por isso que ele tava no hospício, né? Mas a Yang Na era sua única salvadora, porque ela era a única que estava disposta a ouvi-lo. Então ele também acreditava nela. E um tempo depois as enfermeiras informaram o Prota que a namorada dele tinha chegado. E no momento em que o Prota foi até a porta, uns guardas e policiais passaram por diante dele, e o Prota questionou o que estava acontecendo. E o guardinha, que se chamava Zhao, falou para o Prota fechar a sua porta rapidamente. E caso ele visse o velho Liu, ele deveria denunciá-lo imediatamente, porque provavelmente ele estava se escondendo para espalhar o seu remédio de novo. E voltando para o seu quarto, o Prota começou a refletir sobre isso, questionando se o velhote Liu estava em tratamento intensivo, ou melhor, como que ele saiu de lá sendo que ele é um velhote frágil. De qualquer forma, o Prota não estava ligando para isso, ele precisava ver a Yang Na. E encontrando ela num beco meio escuro, ela declarou que tinha feito como o Prota tinha pedido. Ela verificou a autenticidade daquela pulseira de jade, e foi autenticada que ela é realmente um pingente de jade de antiguidade antiga, ou eu acho que eu li errado aqui. Ela é antiga basicamente, e o seu valor estimado não é menor que 400 mil yuan. E a pulseira também era de ouro. E ouvindo isso, o Prota ficou muito feliz, afinal isso mostrava que ele não era louco. E o interessante é que no momento que o Prota ficou feliz, ele abraçou Yang Na, só que por um instante o cabelo dela ficou branco, como se o mundo tivesse meio que bugado, alguma coisa assim. E enquanto voltava para seu quarto, o Prota comentou com a Yang Na que a habilidade dele realmente era real, então seria bom se eles não curassem o Prota ainda, e talvez ela pudesse até se tornar uma mocinha rica. Só que é óbvio que não era isso que ela queria, afinal, para ela, a saúde do Prota é mais importante do que uma habilidade estranha. Por isso o Prota deveria prometer para ela que ele continuaria seu tratamento e não parará de tomar o seu remédio, e se ele não fizesse isso, ela pararia de ajudá-lo. E o Prota obviamente prometeu. Só que justo nesse momento a Yang Na simplesmente foi puxada do nada, e então ela foi jogada ao chão, e o Prota obviamente ficou bem assustado e tentou correr para ajudá-la, mas ele simplesmente foi atingido por algo, e quando ele caiu no chão com a sua cabeça sangrando bastante, ele se
se lembrou das palavras do mestre lá do mundo dos sonhos, alguma coisa assim? Que se ele comesse aquelas pílulas, não só adicionaria 10 anos à sua vida, mas também temporariamente concedia para ele uma grande força para salvar a sua vida. Enquanto isso, a Yang Na tava chamando pelo Prota, perguntando se ele tava bem. Só que no momento seguinte ele comeu aquela pílula e uma aura estranha começou a emanar dele. Tanto que no instante seguinte ele simplesmente pegou o velhote pela cabeça e mandou ele no chão, basicamente usando um feitiço contra o feiticeiro. E enquanto batia no velhote, o Prota declarou que tinha dito para ele parar. Ou será que ele já tinha ficado tão senil que os seus ouvidos já tinham parado de funcionar? Caracoles, o cara tomou aquela pílula e ficou igual o mestre dele, né? E é claro que um tempo depois o Prota sofreu as consequências de ter feito isso, né? E por causa disso ele foi levado para o quarto de confinamento para pacientes perigosos. E ele tava lá gritando que só tava tentando proteger a Yang Na e blá blá blá. Só que o diretor falou que a ação que o Prota tomou não foi para defesa própria, mas sim vingança. E na realidade o doutor queria perguntar para o Prota como ele conseguiu machucar tanto o velhote lá, porque aquilo que ele fez não era algo que qualquer um pudesse fazer. E diante disso o Prota não queria responder, né? E vendo a hesitação do Prota, o doutor declarou para o Prota pensar bem antes de falar qualquer coisa. Afinal, ele odiava muito quando seus pacientes mentiam para ele. E bom, é claro que diante disso o Prota não poderia falar sobre o Elixir. Então o que ele ia fazer? Simplesmente ele fechou os olhos e começou a ir para o mundo das ilusões. Afinal, querendo ou não, isso era uma solução para ele. E bom, do nada a gente é levado para um lugar bem estranho, onde uma pessoa dizia que a única trindade é um microcosmo do Tai Chi e que ascender para herdar o mandato de uma família em tempos difíceis. Daí ele continuou falando tipo um ritual aqui, mas basicamente esse era o ritual para o Prota virar discípulo do mestre louco ali. Porém eu acho que esse mestre não é muito bom, porque ele simplesmente mandou o outro discípulo dele ensinar o Prota, já que ele não tinha tempo. E como eles já tinham terminado a cerimônia, estava na hora do jantar. Só que o discípulo que ia ensinar o Prota começou a olhar meio torto pra ele. Então o Prota achou que o carinha tava vendo ele como vesgo, né? Porque não faz sentido ele olhar torto, então se olhar torto pra ele é porque é vesgo, sei lá. Um tempinho depois, o discípulo lá, que é chamado de Xuan Yuan, que é tipo assim, muda quase nada pro nome do Prota, que é Xuan Yang, e começou a explicar que o homem ao lado do mestre é o irmão sênior Zeng Kun. E desde que os dois, o Zeng Kan e o Zeng Zhen, que são aqueles guri que jogou o caldeirão lá no comecinho da história, juntamente com o Xuan Yan, não tinha mais discípulo nenhum pro mestre. E como eles estavam meio que indo pra um lugar especial agora, era bom o Prota saber que qualquer pessoa que ele encontrar, ele deveria mostrar respeito. Afinal, o mestre deles era muito mesquinho. Só que o Prota fez a pergunta mais sensata, né? Agora que ele virou um discípulo do mestre, o que ele deveria fazer? E o Xuan Yan começou a explicar que como o mestre tinha dito que o Prota ia cuidar da sala de suprimentos, ele deveria literalmente fazer isso. Então, caso o Prota tivesse pensado que aprender os caminhos da imortalidade com o mestre, ele já poderia tirar o cavalinho da chuva. Só que o Prota nem tinha pensado nisso, então obviamente ele perguntou o que é esse negócio de caminho da imortalidade. Será que o mestre deles realmente poderia torná-los imortal? E o Xuan Yan explicou que o mestre era realmente formidável, só que um caminho para se tornar imortal era ensinado somente a discípulos internos, como o Zeng Kan que nós tinha falado. Ah, esse Zeng Kan a gente não viu, tá? Só pra colocar aqui, a gente não viu ainda quem é esse cara. A gente só viu aqueles gêmeos lá. De qualquer forma, ouvindo sobre todas essas coisas, o Prota ficou bem emocionado. Porque imagina, ele se tornar um imortal na vida dos sonhos, da ilusão dele, e na vida real ele também se tornar imortal. E bom, um tempo depois, eles chegaram no salão de alquimia. E o mestre deles estava fazendo aquele ritual muito louco. Ou melhor, era a preparação, né, da pílula. Que do caldeirão saiu várias luzes vermelhas, que provavelmente era uma das pílulas. E é claro que com aquela quantidade, o mestre estava muito feliz. E vendo aquela grande quantidade de pílula na sua frente, o Prota notou que o pensamento dele de ganhar dinheiro com aquele mundo da ilusão estava totalmente errado. Porque se ele pudesse levar aquela habilidade ali para a realidade, então ele realmente poderia se tornar o mais forte do mundo. Mas nesse instante o mestre chamou a atenção do Prota. E como era a primeira vez que o Prota estaria trabalhando, entre aspas, ele precisava fazer o mais certo possível. E talvez de quebra ele até aprendesse a fazer aqueles negócios ali. E o mestre declarou que como o Prota agora é o responsável pela sala de suprimentos, ele precisava trazer a erva conhecida como Bai Ling Miao. E bom, você sabe que erva não tem esse nome, né? E essa Bai Ling Miao aí é quem que você acha que é? É aquela garota de cabelos brancos. Porém, como o Prota não estava respondendo, o mestre pressionou ele um pouco mais. Então, com isso, ele não tinha outra escolha. E assim, para fugir daquela situação, ele voltou para a realidade, onde o doutor e uma mulher estavam na sua cama. E aquela mulher ali era a mãe do Prota. E ele questionou, né, o que os dois estavam fazendo ali. E a
a mãe do Prota tava preocupada com ele, perguntando se ele tava bem, se a cabeça doía ou algo assim. E para não preocupá-la, obviamente ele falou que tava tudo bem. Daí ela já começou a falar aquelas frases normal de mãe, né? Comentando que ele tava muito magro, que talvez a comida do hospital era ruim, e que por isso ela trouxe as comidas que ele mais gostava. E o Prota falou pra ela ficar de boa, já que ela quase nunca aparecia ali. Por isso eles deviam aproveitar e passar um tempo juntos. E ela apenas comentou que tentaria fazer isso, mas ainda assim ela tava feliz pelo que o Prota acordou. Caso contrário, o doutor ali estava prestes a arrastar ela para conhecer a família do velhote que bateu nele. O que dá a entender que o médico tá falando que o velhote que bateu no Prota. O negócio já tá começando a mudar aí. E o doutor comentou com a mãe do Prota que a família do velhote lá tava esperando eles há muito tempo. E ela respondeu que só precisava falar mais uma coisa com seu filho. Daí o Prota começou meio que contar a verdade, né? Declarando que o velhote atacou a Yang-Na naquele dia e ele apenas foi protegê-lo. E a mãe do Prota respondeu que entendia. Ah, mas ele não precisava se preocupar, pois ela tava apoiando ele. De qualquer forma, tava na hora dela ir embora. Por isso ele deveria ouvir o médico e tomar os remédios na hora certa. Só que no momento em que ela tava saindo, o Prota a chamou, o que por algum motivo irritou ela bastante. Só que não era porque o Prota tinha chamado ela, mas sim que provavelmente a mãe dele ali ia espancar a família do velhote. O problema é que nesse instante, o Prota tava meio que sendo levado para o outro lado. E que por causa de tudo que tinha acontecido agora, ele nem chegou em pensar em algo que ele deveria fazer. E o doutor se aproximou do Prota, declarando que eles deveriam continuar a conversa deles. Só que o Prota só deu tchau pra ele em pensamentos, porque não tinha como ele voltar agora. E no momento em que o Prota acordou no outro mundo, o mestre da seita tava na frente dele extremamente furioso. Só que o Prota ainda tava refletindo o que ele ia fazer caso ele tivesse que utilizar a Bai Ling Miao pra ser um negócio lá de pílula. Entretanto, do nada, aquele mestre louco pegou a boca do Prota e falou que ele deveria abrir bem ela. E então ele simplesmente jogou um tipo de estrela do mar na boca do Prota. E obviamente o Prota não entendeu o que estava acontecendo, o que ele estava engolindo. E aparentemente, segundo os gritos ali do mestre, ele estava engolindo um tal de Tai Sui preto. E bom, é isso, muchachos. Não tem mais capítulo, nós vamos ter que esperar. Se vocês gostaram dessa obra aqui, foi bem curtinho o vídeo, porque eu gostei bastante da história, achei uma pegada bem diferente. Comenta aí, não sei, sonhos, ilusões, alguma coisa assim. Comenta algo parecido com isso que eu vou saber que vocês querem a continuação. De qualquer forma, dá like, se inscreve, aquele básico, né, do YouTube brasileiro aí. Ah, mas agora a gente tem um botão diferente, hype o canal aí, fazendo um grande e pequeno favor, já que a gente tá, ó, do lado do 100k, então só ajudar nós aí, ó, nós estamos chique. Bom, já enrolei, vai logo pro próximo vídeo, falou!